lá no governo Michel Temer, nós tivemos aquele momento do Joesley Day, a Bolsa caiu acima de 10 pontos, teve Secret Break, enfim, aquela coisa toda. E talvez por uma grandeza política do presidente Michel Temer, ele separou, conseguiu blindar a economia conseguiu manter a sua recuperação, levou solavancos, mas de alguma forma conseguiu se descontaminar do ambiente político que era muito difícil. Bom, a política depois ela também se resolveu. Ou seja, a economia conseguiu se distanciar da política porque o Brasil é um país que hoje é grande, importante e que tem meios para seguir a sua economia desde que o governo não atrapalhe muito. Desta vez, há chance de a gente conseguir tirar a economia do foco, porque me parece que o momento é bem diferente. Não somente porque a sanção vem dos Estados Unidos, mas porque o atual governo nega o que de fato está acontecendo e que está aos olhos de todo mundo, não só dos americanos, a começar dos próprios brasileiros. Ou seja, é a lei brasileira que não vem sendo seguida há muito tempo. Nós temos um problema grave, Piotr. Acho que é mais conectado a curto prazo. É um movimento de mercado, meramente de mercado, diferente do que aconteceu lá atrás. Eu digo que no mercado financeiro, se você for observar o que aconteceu no Joesley Day, o que aconteceu no ano passado mesmo, o que aconteceu em outros momentos, a reação do mercado financeiro ela era muito mais gutural. Isso eu estou falando primeiro do mercado financeiro para a gente entender depois a questão econômica. E o que o mercado financeiro está observando no curto prazo e tomando defesas de postura nesse momento? Ele está entendendo que podem suscitar uma alternância de poder. E é nisso que ele está baseando as reações de curto prazo. Em termos econômicos, nós ainda não sofremos as questões conectadas diretamente aos Estados Unidos, não só pelo tamanho do comércio, nós somos uma economia muito fechada, e não só pelo tamanho do comércio, mas a maneira tacanha como nós fazemos comércio internacional, como também nós estamos com uma série de problemas internos, entre eles a questão fiscal, que fica premente a cada dia. Porque o governo está conseguindo gerar resultados via arrecadação e sempre através de novos impostos, nunca através do ajuste das contas públicas. Isso já inclusive você já recebeu um artigo que eu fiz recentemente explicando da questão fiscal, sim, do colchão de liquidez e do problema que nós temos, que pode ser uma coisa explosiva muito em breve. Qualquer governante que entrar a partir de 2027 vai ter um trabalho muito difícil de fazer de recuperação. E o que pode acontecer, semelhante ao que você está dizendo agora em relação à economia, é que quando você teve a alternância entre Dilma e Temer, a situação econômica era péssima. Mas os agentes de mercado, principalmente os agentes econômicos, ou seja, a economia real, começam a emitir sinais mais otimistas e começam a olhar para frente. E daí o conjunto econômico começa a se autocurar, vamos dizer assim. E o governo, desde que, obviamente, haja o papel do governo de ir corrigindo os erros do passado. Foi o que aconteceu durante o governo Temer. Ou seja, por pior que estivesse a situação econômica naquele momento, olhar para frente fez a diferença. É o que acontece com o Milei. Você olha para a Argentina hoje, a foto do momento argentino não é boa. Ainda é muito grave. Sim. Mas quando as pessoas olham, elas estão pensando, estão olhando que lá para frente, eles ainda estão numa trajetória, digamos, de ascensão. Eles ainda estão aqui, estão vindo para lá. Ou seja, várias pessoas que eu vi que foram para a Argentina recentemente falaram que existe um otimismo no ar. As pessoas estão se sentindo melhor. E isso começa já a se refletir em indicadores econômicos. Uhum. E é o que nós não temos aqui, nós estamos passando por um momento de desalento econômico. O nosso é o oposto, é isso? O nosso é o oposto, nós estamos passando por um grave momento de desalento econômico, que tem uma roupagem política muito grande. E esse desalento econômico ele está sendo visto em indicadores, como nós tivemos hoje, volume do setor de serviços, vendas ao varejo, todos os dados estão vindo e demonstrando que o segundo semestre não vai ser bom. E não vai ser bom porque o governo ele está esgotando sempre, constantemente, todos os instrumentos que ele tem na tentativa de utilização de instrumentos fiscais e parafiscais para tentar estimular a economia, que ele só sabe estimular a economia desse jeito. Sim. Ele não é aquele que acha que se ele soltar a economia consegue rodar sozinha. Ele acha que ele precisa ter o papel do Estado para fazer isso. E isso daí já está começando a se esgotar. Saiu o negócio do consignado recentemente. As pessoas meramente trocaram de dívidas. Nós observamos os dados de crédito do Banco Central. Você vê que houve o que a gente chama de um shift de dívidas. As pessoas trocaram uma dívida mais cara por mais barata, mas isso não deu nem, assim,
dá o alento de curto prazo das pessoas se deixarem se endividar ou de se endividarem menos. Mas a renda disponível ela continua menor, porque a inflação, ainda que esteja menor, nós temos que lembrar que os preços eles vinham num ciclo ascendente e eles estacionaram num padrão muito alto. Então nós precisamos de alguns setores da economia ter deflações, não que a economia tem que ter deflação, a economia inteira dentro de deflação é problemática, mas setores da economia precisavam ter deflação para retomar o poder de compra do cidadão para que volte alguns preços a padrões anteriores. E não está acontecendo.